Olá, um abraço aí para você que está aqui no canal do YouTube do Sesc Rio. Esse é o Papo é Sesc, eu sou Evandro Jales e como sempre eu não estou sozinho, ele, meu amigo Paulo Vitor Baldini. E aí, meu irmão, Grande beleza? Evandro, prazer mais uma vez estar dividindo com você essa mesa aqui para mais um assunto super legal, super importante, né? Hoje vamos falar sobre arte, Arte, cultura. a importância da arte, da cultura, acesso também disso, né? Enfim, temos dois convidados mais do que especial. Eu vou começar apresentando ele, Marcelo Campos. Ele é curador-chefe do Museu de Arte do Rio e também curador-consultor do Sesc Rio na área de artes visuais. Doutor em artes visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ, professor associado do Departamento de Teoria e História da Arte do Instituto de Arte da UFRJ e realiza a curadoria de exposições desde 2004 em diversas instituições do Brasil. Marcelo, obrigado pela presença. Prazer receber você aqui. Prazer estar aqui também com vocês. E tem mais um convidado, Prazer. né, Paulo? Tem mais um. Hoje a mesa está plena. É Estamos plenos hoje. Estamos recebendo também aqui o Moisés Nascimento, analista de cultura do Sesc Rio, produtor cultural, músico e educador, doutor em letras pela UFRJ e mestre em letras pela UFES. Nasceu em Minas, cria do Serra Dourada, lá na periferia do estado do Espírito Santo, e desde 2014 é um carioca morador aqui do Rio de Janeiro. Idealizador, fundador do coletivo Zumbi Vem, que busca pensar Zumbi dos Palmares à luz do contemporâneo. Também tem inúmeros trabalhos importantes como produtor cultural e curador. Uma honra te receber aqui, Moisés Nascimento. Tamo junto. E aí, meu irmão? Salve, salve, rapaziada. O prazer é meu. Que legal. Nesse ano de 2023, a gente teve um acontecimento, né, que foi a criação do Centro Cultural Sesc Tandinha, que representa muito, né, para a cultura no Rio de Janeiro. E essa é a minha pergunta inicial para vocês. De repente, eu vou direcionar até ela agora para o Marcelo, que é repetindo o que eu acabei de falar. Que importância é essa? O que, de fato, tem de influência esse Centro Cultural para o Rio de Janeiro, apresentando artes, diversidade, enfim? Bom, eu acho que um centro cultural ele tem um compromisso com a programação, né? Com a regularidade de uma programação. E no Centro Cultural Quitandinha, Sesc Quitandinha, a gente tem já um público muito grande, né? Muito expressivo, que visita a região, o jardim, o lago, e visitava antes um prédio que estava até então vazio, né? E transformar o Quitandinha no Centro Cultural é manter uma programação e manter um público, digamos, mais fiel ao Centro Cultural, que pode assistir peças de teatro, ver exposições de arte, participar de programas educativos, né, com oficinas, ir a um restaurante, criar um cotidiano de cultura, né, e lazer ao mesmo tempo. Eu acho que esse é o desafio do Sesc Quitandinha. Que legal. E ali, né, professor, também cultuar um pouquinho da beleza ali também de Petrópolis, né? Também a gente tem uma colônia ali alemã, a gente vê muito, estava falando para o senhor antes de começar aqui, sempre que eu consigo, Evandro, Moisés, dá uma escapada, dá uma relaxada no final de semana, a gente dá um tirozinho ali em Petrópolis para levar a família, conhecer um pouquinho, está sempre muito bem cuidado, o prédio está sempre muito bem, enfim, manutenção está em dia, importante também falar disso aqui. Exatamente, eu acho que o Sesc tem essa missão, né, de não deixar fazer com que aquele prédio tão gigante, né, não consiga ser levado adiante. Então, acho que é um desafio, há projetos ali, a transformação de um novo cinema para o lugar, e é um prédio historicamente muito importante para as artes, né, no Brasil. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Eu tenho a impressão, Moisés, Marcelo, que a arte, a cultura, o acesso à arte, ele não é tão valorizado no nosso país. Eu acho que tem poucos lugares como o Centro Cultural, Sesc Quitandinha. E aí, com essa minha percepção, talvez seja até um pouco redundante, mas eu queria entender um pouco mais esse paralelo, sabe? Assim, qual é o cenário do Rio de Janeiro com relação à arte e cultura? E como que a gente pode melhorar esse cenário do Rio de Janeiro, sabe? Vai lá, Moisés. Vai comigo? Eu acho que tem duas coisas importantes, acho, nessa conversa, né? Até voltar um pouco no Quitandinha, eu acho que
o Quitandinha também mostrou o quanto, por mais que o Centro Cultural, né, mostrou que Petrópolis, toda uma visão, né, ele trouxe a referência alemã e tal, o que o Centro Cultural mostrou que, na verdade, a gente estava diante de um território como Petrópolis, que é um território preto em muitos aspectos, né? Talvez um pouco não notado exatamente porque aqui no asfalto, olhando para a serra, a gente sempre via Petrópolis, um lugar imperial e tal, né? Toda uma colônia, uma tradição. Mas a ida, pensá-lo como centro cultural, a gente descobriu quilombos, descobriu coletivos negros na cidade, né? Toda uma curadoria pensada tanto com a cidade, né? quanto com o Rio, quanto com o Brasil, percebeu com o território preto em muitos aspectos. Então, eu acho que o centro cultural também tem esse papel importante, sabe? E eu acho que isso já diz um pouco, né, de como é o cenário da arte no Rio de Janeiro. O papel do Sesc nesse aspecto, né? É muito forte, assim. As artes, ela, economicamente, a gente pode dizer que tem uma movimentação importante, né? Culturalmente. As artes têm um papel, até dentro do PIB, podemos dizer assim, né? E o que uma instituição como essa fortalece é reconhecer isso. Acho que o papel de instituições de centros culturais como o MAR, como o SESC, é reconhecer isso, reconhecer a importância da cultura no sentido da fruição, mas também isso economicamente movimenta a cidade, né? Isso também economicamente movimenta, né, todo o entorno. Acho que por aí um pouco. Professor Marcelo, estou com números aqui impressionantes aqui da última temporada de visitação no Sesc Cultural, o Centro Cultural Sesc Quintandinha, de 110 mil pessoas, 30 mil apenas no dia de Corpus Christi, no feriado de Corpus Christi. A gente estava falando aqui antes de começar de alguns picos de alguns centros culturais até aqui na capital. Que importância, significativo, né, esse número aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa... Não, exatamente. Aproveitando um pouco o que o Moisés falou, hoje já se sabe, né, que a chamada economia criativa, ela é muito superior a outras áreas da economia, como a própria indústria automobilística no Brasil. Ela emprega muito mais do que a indústria automobilística. E a gente fica achando que a arte, né, tem um percentual pequeno de movimentação. Por outro lado, pensar, né, um centro cultural totalmente gratuito, com programação totalmente gratuita, faz com que a gente entenda, a partir também da tua pergunta, que não quer dizer que as pessoas não procurem, né, os lugares de cultura. Muito ao contrário. Os museus estão cada vez mais cheios, né, pelo Brasil todo. Os lugares onde há museus, eles fazem filas na porta. E a gente sempre entendeu um pouco o Brasil, né, como um lugar de pouca frequência aos museus. Colocava São Paulo um pouco na frente de todos por conta do clima, é mais frio e as pessoas frequentam, o que não é verdade. Os centros culturais no Rio de Janeiro, por exemplo, como o Quitandinha, ou o próprio Museu de Arte do Rio, eles movimentam um público gigante, né? Esses números a gente pode quase que arriscar, assim, de um modo muito, agora, irresponsável, porque a gente não tem esse levantamento completo, mas talvez seja um dos mais visitados centros culturais do Rio de Janeiro, né, o Quitandinha. Ter 110 mil pessoas gera uma responsabilidade grande. Eu acho que uma responsabilidade também em relação a essa programação, quer dizer, é preciso ter uma programação para o grande público, não somente uma programação especializada, né? Então, ali o diálogo ele é sempre um diálogo mais amplo, social. Sim. Como disse Moisés, Petrópolis com os seus quilombos, né? Quilombo da Tapera, lugares que tradicionalmente não estavam visíveis ali. Por outro lado, pensar que a política do Sesc é justamente conferir, né, a possibilidade de acesso, onde a gente precisaria, talvez, né, de um investimento financeiro para chegar ou para mesmo fruir essa programação, ir a um show, uma peça de teatro. Então, acho que nesse sentido é um encontro, Paulo, entre a quantidade de público, e não é à toa, né, porque esse público só vai ali por se sentir pertencente àquele lugar, com as portas abertas. Eu acho que essa reabertura do Sesc Quitandinha como Centro Cultural Sesc Quitandinha estimulou isso, né?
e há uma troca entre o espaço externo, o jardim, o lago, e a programação que está ali sendo levada adiante. Uma sintonia legal. Eu acho que isso é bem importante ressaltar, essa sintonia que o Marcelo traz, mas vale ressaltar o papel da curadoria ali, que eu acho que não é à toa 110 mil pessoas, se a curadoria também não tivesse dando essa resposta, sabe? Eu acho que tem um casamento aí muito grande, sim, institucional, mas eu acho que mostramos através daquela curadoria, e esse público também se sentiu contemplado. O público que sobe para lá, para estar o público da cidade frequentando. Então, eu acho que é uma resposta coletiva aí que casa, né? É uma programação que também é pensada para esse público diretamente. Eu acho que se reconhecer numa obra de arte, se reconhecer numa música que está tocando, num artista que está ali, é o que faz com que um centro cultural se movimente também. Marcelo, você poderia explicar, para quem está assistindo a gente talvez não saiba, qual é o que faz um curador especificamente? Então, um curador, ele é um pesquisador, né? Uhum. O que faz um curador, se eu pudesse resumir numa palavra, seria pesquisa, né? Por outro lado, essa curadoria, ela é uma seleção, né? Uma pesquisa grande, onde você seleciona obras, artistas, ideias, assuntos, e você, por fim, organiza aquilo em relação, né, a um espaço físico. Pode ser uma galeria, pode ser um espaço externo. Então, você cria uma programação, né, que vem pautada numa pesquisa. A curadoria, por outro lado, é curioso pensar nessa palavra, ela funciona para lugares onde a programação não é fixa. Ou seja, um museu que tenha uma exposição que a gente chama de permanente, não precisa necessariamente da curadoria ele pode ser gerido sem a curadoria. Então, a curadoria é uma atividade de pesquisa, e essa pesquisa cria uma seleção de assuntos, obras, ideias, e você faz aquilo em diálogo, obviamente, né, com o público, que cada vez, como a gente estava falando da quantidade de público nos museus, né, o próprio público exige que o assunto tenha, como disse o Moisés, a ver com ele, né? Uma vez eu participei de uma pesquisa onde se perguntava ao jovem, né, o que você quer ver num museu? E aí eles não diziam a palavra tecnologia, interatividade, eles falavam a palavra história, e nem falavam a palavra arte, né? O que deixa a gente com um compromisso maior ainda, né? Porque não adianta você dizer, é a exposição de um grande artista. O público pode não se interessar, né? Mas quando você fala, eu vou contar uma história para você, que tem a ver até com as questões que envolvem autores, enfim, hoje conhecidos, como o próprio Ailton Krenak, né? Que é a possibilidade de você contar uma história para alguém. É como um papo, como esse papo que a gente está tendo aqui. A curadoria, ela tem essa função de estimular alguma coisa e fazer com que a outra pessoa se interesse para conversar um pouco mais, olhar um pouco mais, escutar, aprender ou dialogar, né, em relação àquilo que você vê numa curadoria. Legal. Posso fazer uma pergunta? Uma outra pergunta ampla. Talvez com uma resposta conceitual, filosófica, talvez. Estavam falando que lá no Centro Cultural a entrada é gratuita, totalmente gratuita, um público totalmente diverso. O que a arte causa, assim, em quem vai assistir, em quem consome? Uma pergunta muito braba para a gente responder, né, querido? Mas eu acho que talvez, não sei se a gente pode te dar uma resposta com precisão, mas eu acho que a arte, ela suscita perguntas, né? Eu acho que a nossa capacidade de estar surpreendendo, de estar surpreso diante do mundo, é necessário, é vital. A força vital que a gente tem, né, para enfrentar as coisas do cotidiano, né? Você estava falando do trânsito outro dia, né? Que acho que é o problema mais contemporâneo hoje de todos. Qual é a nossa capacidade de encantar com o mundo, ou de pelo menos se sentir surpreso diante da vida? Acho que a arte, ela te permite essas perguntas, né? Menos certezas, mais perguntas, né, diante da vida. Então, creio que por aí, acho que o que a arte pode nos trazer é talvez esse instante, sabe, em que a rotina está ali, né? Ela nos ceda,
geralmente. E é até bom, por vezes, que ela nos ceda daqui a colar, porque senão a gente ia ficar chorando o tempo todo. Mas a arte nos devolve essa capacidade de se espantar com o mundo, de se surpreender, de ser tocado por um assunto, por uma realidade que talvez não é a sua, né? Então, essa capacidade acho que a arte nos dá, né? De se colocar novamente em questão, de novamente se colocar em perspectiva, de observar, né? Acho que é necessário por isso. Pergunta braba e a resposta à altura. Aliás, puder completar aqui a resposta do Moisés, eu gosto de provocar reflexões. Eu gosto dessa expressão. Moisés, professor Marcelo, a gente tem a oportunidade aí de acompanhar alguns eventos do Sesc e a gente sempre sai transformado, né, Wando? Sempre sai transformado no olhar do público, de quem participa, da curadoria, dos profissionais que estão ali trabalhando para transformar aquilo ali realmente. Eu gosto dessa palavra. Provocar reflexões. Acho que a arte tem essa... E se provocou, se te levou à reflexão, é porque eu acho que o objetivo foi alcançado. Mas eu acho que o Marcelo tinha que responder essa pergunta. Fiquei pensando aqui, assim, eu vi isso se transformar também, né? Não era assim antes. Antes a arte causava um estranhamento, uma Espanto, né, curiosidade, um espanto, mas te deixava muito distante, né? Então você ia numa exposição de, enfim, artistas famosos e tal, de mundos outros, né? E eu acho que hoje, cada vez mais eu vejo no meu cotidiano, fazendo exposições, conversando com o público, os efeitos de um espelho, assim. Eu acho que hoje a gente não admite mais não estar incluído nas coisas, né? Então, uma exposição te inclui. Recentemente, uma criança, um menino jovem, uma criança negra, me abordou numa exposição querendo saber quem era o personagem. E eu falei, é o Luiz Gama, o primeiro advogado negro do Brasil. E ele fez questão de fazer selfie lá com a foto do Luiz Gama. Eu vejo, assim, cada vez mais esses lugares, né, que não são necessariamente os lugares da escola, da educação. É do tipo, eu também quero estar ali, né? Eu também quero um dia estar ali, né? Tocar, né? Ver o retrato da minha família. Se identificar também, né, professor? Total. Né, Moisés? Se identificar também. Acho que sim, acho que tem uma coisa de... acho que o Mar cumpre esse papel muito bem, né? De um museu que se coloca numa curadoria geralmente muito coletiva, de pensar, de trazer a periferia para dentro, da periferia se sentir representada ali dentro, né? Enfim, de dialogar nessa perspectiva, porque é isso, o entorno precisa, de algum modo, se ver ali. E eu acho que, sim, essa coisa do espelho que você traz, Marcelo, acho que é a chave da arte hoje em dia, né? Do diálogo, da pessoa se sentir ali, de poder subir no palco, ou do palco descer até ela, entendeu? Dela se sentir ativa. Acho que a palavra é essa. Menos contemplação e mais, tipo assim, eu sou ativo nesse processo, eu também componho essa poesia, eu componho esse quadro, sabe? Eu estou ativo nesse processo. Acho que o leitor quer ser mais ativo, né? Quer estar dentro, né? Ele quer... O público quer subir no palco e vice-versa. E a pessoa quer estar ali, de alguma maneira, dentro do quadro, né? Quer esse diálogo. Acho que atividade, digamos assim, o leitor, o espectador, as pessoas espectadoras, elas querem fazer parte, né? Elas querem não somente entrar, né? Tipo, assistir, contemplar, me parece. Perfeito. Professor Marcelo, fala um pouquinho para a gente sobre a exposição Oceano para Lavar as Mãos, cujo senhor é um dos curadores. Então, nessa consultoria que eu presto, né, para o Sesc Rio, a partir da curadoria, me foi dada essa missão, né, de inaugurar o Centro Cultural. A primeira coisa que eu pedi para fazer era tirar todas as paredes, digamos, que eram colocadas ali para as exposições e deixar o espaço como ele é, né? Isso é algo que acontece muito fora do Brasil, né? Que você ocupa os lugares históricos, né? Do modo que se pode ocupar, sem fazer o chamado cubo branco, né? Que é a sala ideal da exposição. E com isso, eu percebi um dado que tem a ver com o que a gente está conversando, que é a produção de artistas negras e negros e negres, né? Que gostava, né, trazia para si a abordagem sobre a diáspora, sobre as viagens
do Atlântico, né, o chamado Atlântico Negro. E isso acontecia com diversos artistas em diversos lugares do Brasil, né? Quando eu fui chamado, então, Um Oceano para Lavar as Mãos é um verso da música do Chico Buarque com o Edu Lobo, né? Que, para mim, tem uma ação ambígua aí. Lavar as mãos como no sentido de descarregar, né? Limpar a memória ruim, e, por outro lado, não fazer nada, né? Lavei minhas mãos, né? Então, acho que esse sentido ambíguo tem a ver com com essa herança escravocrata do Brasil, né? Então, eu fiz uma curadoria junto com o Felipe Graciano, que tem um projeto muito bonito em Petrópolis, de um museu negro, né? De um museu do negro de Petrópolis, onde ele reúne os quilombolas do lugar. E nós fizemos essa curadoria selecionando artistas negros que abordam essa questão, né? A travessia do Atlântico, a escravidão, porque era muito comum nos museus antes você ver esse assunto em documentos. A lista de pessoas, né, que chegaram ao país e tal. Só que isso não é um assunto tão simples assim, né, de você abordar exibindo um documento. O que aquele documento vai fazer? Você pode se revoltar, mas ele está dentro do museu, né? O que deixa você sempre numa certa sensação de estou ali de passagem só, passeando, e o assunto que é o que acontece com o Holocausto, né? Com essas questões mais dos traumas do mundo, né? E aí o Oceano para Lavar as Mãos, então, a partir desse verso, a gente traz essas imagens que lidam com as questões raciais. Então, é uma exposição que ocupa o Quitandinha de um modo instalativo, né? Sem ser necessariamente parede, e, por outro lado, traz a ideia da travessia do Atlântico, né? E como é que esses artistas hoje abordam esse assunto. Porque eu acho que tem uma atitude que a gente vem tomando nos museus, que é não exibir o trauma assim, né? De qualquer jeito. E há uma pensadora, enfim, chamada Grada Quilomba, que diz que isso deve estar na polícia, né? Quer dizer, a imagem, um documento da escravidão não pode estar numa coleção de um museu, tem que estar na polícia, os autos de um crime, né? E acho que o Oceano para Lavar as Mãos, então, traz essa vida, né? Que não é somente a vida de enfrentamento da tragédia, mas é a vida que sobrou. Então, tem uma artista que busca a sua família e consegue achar conexões na África, em Cachoeira. Ela é uma artista aqui de Niterói, e aí ela vai buscando a história dos seus antepassados. E é esse oceano que separa ela, né, dessa história. Então, é uma curadoria em torno disso. Olha, eu adorei a sua fala, Marcelo, porque eu lembro que quando apareceu o nome, eu fiquei assim, uau, como é que o Marcelo vai fazer essa costura? Pô? Porque, tipo assim, né, a música era do Chico Buarque e do Edu Lobo, dois homens brancos, assim, né, clássicos, né, da MPB e tal. Um Oceano para Lavar as Mãos. Aí eu lembro que eu ouvi a versão do Djavan. Eu falei, pô, aqui já tem... A gente está diante de uma versão que já né, digamos assim, enegrece ali. Isso. E aí, agora faz todo sentido a sua fala, porque, de fato, assim como, digamos, o Centro Cultural Quitandinha, de alguma maneira, enegrece Petrópolis, Que né, é de alguma a maneira, cidade de Pedro, né? Sim, e, de algum modo, vocês também, né, racializam o Chico Buarque e o Edu Lobo, né? Exatamente. Foi bonito porque na abertura canção, né? teve a Jussara Marçal, né? Que aí ela cantou a canção Sim, em homenagem um pouco à exposição. Assim. sim. Que incrível ver vocês dois, inclusive, né? É impressionante, é impressionante. A gente poderia aproveitar esse gancho também para falar sobre o maior festival cultural multilinguagem, que se chama Festival de Inverno, onde que a gente tem dança, teatro, música. E que também vai ter um pouquinho dessa pegada, né, Moisés? Antirracista também, né, na temporada, nessa temporada. Contando a história das nossas origens, né, e tudo mais. E o Festival Sesc de Inverno, ele é, com certeza, aí, né, o maior festival multilinguagem do país, exatamente porque, além de trazer
todas as linguagens que o SESC trabalha. Então, o SESC trabalha com teatro, com dança, com música, com literatura, com audiovisual, sabe, com artes visuais. E, além disso, tem um diálogo também com as outras áreas, né? O SESC, o programa de lazer, programa de assistência, de saúde. Então, por isso, ele é um festival enorme, sabe? E ele já está na sua 21ª edição, né? Forte, sobretudo na região serrana, mas agora chegando a 17 cidades aí, né? Nesse circuito. O tema desse ano foi bem bacana pensá-lo junto com a galera da comunicação, enfim, como um todo. Pensar o SESC na área de cultura, chegou nesse conceito do entrelaçar, né? Entrelaçar ali, porque pensando que a vida, de um modo geral, hoje, né, a gente está diante de um futuro, está sempre na perspectiva aqui, mas o que é o futuro, né? A gente, no máximo, consegue pensar no amanhã. E daí, uma reflexão que o Krenak traz é pensar o futuro como ancestral, né? E a gente trouxe isso como tema, foi a conversa que partiu, né, para a gente dialogar. E, de um modo geral, a programação reflete isso. De um modo geral, se você observar, é um casamento tanto com o que acontece na exposição, mas também a programação de literatura, a programação de cinema, né? A gente vai ter uma mostra com o Jefferson D, né? Todo um panorama da obra do Jefferson D lá. Vai ter um fórum de ideias que traz o Ailton Krenak, né? Traz a Ana Maria Gonçalves. Então, coisas incríveis pensadas a partir desse tema aí, entrelaçar, né? Que envolve tanto futuro quanto ancestralidade, quanto vida, quanto origem, né? Enfim. Uma viagem no tempo, praticamente, né, Moisés? Que a gente vai à origem, vive um pouquinho da vida, olha um pouquinho também pro horizonte ali nos temas, né? Eu entendi, pelo menos, como um pouco assim, né? Porque né, no livro da Ana Maria tem o livro No Defeito de Cor, né? É um classicão, a gente pode chamar de clássico, né? Tanto no sentido de venda, quanto, para mim, é uma forma de contar a história do Brasil, né? Quando me perguntam, quer ler uma história do Brasil, leia Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que você vai conhecer bastante do que é a história brasileira. Dentre os muitos provérbios africanos que vão abrindo os capítulos do livro, tem um que fala assim, quando não souberes para onde ir, olhe para trás e pelo menos saibas de onde vens, né? Esse verso, um provérbio africano que diz muito, né? Então, saber olhar para a nossa ancestralidade, para o nosso passado, é o que nos compõe hoje. Na medida em que eu não consigo visualizar um horizonte, eu olho para trás, que isso situa, isso me aterra e me faz conseguir caminhar, né? E daí pensar, né? Um verso desse, né? O Paulinho da Viola também fala, né? Quando eu penso no futuro, não me esqueço do passado, né? Ou seja, eu não posso imaginar um futuro sem, de alguma maneira, eu entender que esse futuro ele é carregado de memória, ele é carregado de vida, e eu preciso, de algum modo, me organizar nesse sentido. Pensar isso. Acho que o festival busca trazer isso para o nosso horizonte, né? Para o que está aqui no horizonte de expectativa da gente com a vida, né? Pensar o futuro é pensar o hoje, e também olhar para o passado, reter aquilo de bom, e também não repetir, né, certas questões do passado que podem, de fato, trazer questões para o nosso futuro. Perfeito. Então, acho que passa muito por aí. Legal. Falei bem? Super bem, super bem. Aula. Eu fiquei até curioso falando do Festival de Inverno, porque a gente falou do Quitandinha, né, do Sesc, do Centro Cultural, Sesc Quitandinha. Falando do Festival de Inverno, a pergunta igual, basicamente. Qual a importância cultural que o Festival de Inverno tem para as localidades, assim, sabe? É isso, acho que vou responder a sua pergunta lembrando de um dado, né? 2020 e 2021, 2020 teve carnaval, né? Mas 2021 a gente não teve. Em 2022 a gente teve ali a retomada daquele carnaval que foi, né? Foi em abril. Tem um número exato que se pega assim, do feriado no Rio de Janeiro, de um ano para o outro. Você tem uma movimentação econômica na cidade de bilhões, assim, sabe? Exatamente porque o carnaval estava na cidade. Então, isso responde um pouco quando a gente fala de economia criativa, quando a gente fala da importância. É uma importância, sobretudo, econômica, sabe? As artes importam porque elas movimentam desde a barraca do cachorro-quente ao hotel da cidade, ao comércio, ao setor de serviço. As artes, elas têm essa movimentação. Isso passa por qualquer
qualquer estrutura no campo artístico. Uma exposição faz essa mesma movimentação de público, do barraqueiro ao hotel, sabe? Então, tudo é a importância passa primeiro por aí. Depois, a importância de trazer uma programação quase que 100% gratuita. Algumas programações vão ter uma cobrança de ingresso muito baixo, assim, o SESC, né, na sua política cultural de tornar as coisas acessíveis, está praticando ingressos de 10 inteiras, 5 a meia, 2,50 para quem tem a carteirinha ali enquanto comerciário e tal. Então, é uma política de acesso. Então, as pessoas vão ter acesso a uma programação que, por vezes, na lógica, digamos assim, do mercado cultural comum, estaria muito mais caro os ingressos, né? Vídeo o que é um valor de um ingresso num festival e tal. No SESC, essa programação vai ser apresentada quase que 100% gratuita, com coisas muito pontuais. Então, o acesso é muito importante. Eu acho que você movimenta a economia, você permite que as pessoas estejam próximas de shows, de programações que, por vezes, não chega àquela localidade, né? A gente vai estar em Pociúncula, a gente vai estar em Penedo, vai estar em Cabo Frio, enfim, Casimiro de Abreu. Então, você leva uma série de programações para essas cidades, trazendo a cultura para perto, a arte para perto. Acho que sem sombra de dúvida, uma importância econômica, cultural e também afetiva, né? No sentido do afeto ali. Você traz isso para essa expansão de mundo que a gente está falando, né? Você garante que essas pessoas tenham uma vivência um pouco maior, um pouco mais... expande a quantidade de perguntas que elas podem fazer para a vida, né? Que incrível, incrível. Algumas cidades aqui, né? Só o que o Moisés falou aqui pra gente. Falar só algumas cidades que vão receber o Festival de Inverno nesse ano de 2023. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Itaipava, Barra de São João, Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Gruçaí, Penedo, Porciúncula, Rio das Ostras, Sana, Tanguá, Três Rios, Itaipava. Enfim, muito local aí. Muitos locais, né? E a programação bem intensa. Em breve aí já tem uns spoilers aí, né, no Instagram do SESC, mas a programação incrível aí, muita coisa boa. Vale a pena o público estar atento aí ao Festival de Inverno. Então, a gente Tem uma dica para quem é do Rio de Janeiro e vai, por exemplo, curtir o Festival de Inverno em Nova Friburgo. Se prepare. Ano passado eu estive em Nova Friburgo e o que estava de frio lá é impressionante. Então imagina, um carioca que não está acostumado com o frio, curtir o Festival de Inverno em Nova Friburgo sem estar preparado. Passei um pouco mal. Essa semana, né, fez 2 graus. É verdade, lá, 0 graus, enfim, o negócio tá quentinho. Aquece o coração, para aquecer o coração. Tá frio, mas o coração fica quentinho com o festival desse. Ô Moisés, você falou 2 nomes bem importantes aí que eu queria que talvez vocês... na verdade, você falou da Ana Maria Gonçalves e falou do livro dela, né? O Defeito de Cor. E também tem o Ailton Krenak, que você comentou também. Acho que a Ana Maria, você acabou falando do livro dela. Assim, qual o tamanho dessas 2 pessoas, né? E um pouquinho mais do envolvimento dela no Festival de Inverno. Ah, sim. O Krenak, ele chega sobretudo para nós, assim, eu acho que além dele ser a autoria do Krenak, né, os livros que ele tem publicado nos últimos anos, né, como Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Futuro Ancestral, qual o nome daquele outro dele? Eu não vou lembrar, mas pelo menos esses 2 a gente... ele lançou 3 livros. Alguma coisa não estamos à venda, alguma coisa assim que eu lembro. Mas enfim, só para o público... essa citação aqui já vai aguçar o público para ir atrás dos livros do Krenak, né? Então, a escrita dele é sobre isso, né? Tem falado como a ideia para adiar o fim do mundo, né? Pensando aí o fim do mundo no sentido de uma cultura extrativista em relação ao mundo, né? Então, pensar ideias para adiar o fim do mundo é pensar que mundo que eu quero que fique aqui, né? Um mundo que amamos, conta conosco, né? Para lembrar a frase do Alan Moore, né? A gente precisa cuidar disso aqui porque a gente ama a vida, né? Então, o Krenak pensa isso muito. Então, ter o Krenak tanto como mote, né, como tema que nos ajudou a pensar o festival. E ele ainda aceitou o convite de estar no festival, foi maravilhoso. Então ele participa do festival, né, no Fórum de Ideias, e a Ana Maria também, né, com o livro Um Defeito de Cor, a autora do livro de Defeito de Cor, estará lá com a gente, né. Além disso, né, tem toda uma programação do Fórum de Ideias que traz a Morena Mariá, traz a Érica Malunguinho. E o que é mais interessante é que o Marcelo vai estar na mediação, né, e a apresentação desse Fórum de Ideias lá no Centro Cultural Quitandinha, né.
Aliás, Responsabilidade. Não aliás, sei se é um convite de amigo ou não. aliás, eu acho que o Marcelo também já trabalhou muito com a Ana, né? Trabalha com a Ana e com o Krenak. Eu acho que você Sim. pode falar um pouco. Eu acho que a Ana tem, quer dizer, um defeito de cor. É um livro de história, na verdade, né? E refaz um pouco a própria noção da ficção, né? Que é um livro onde ela reúne diversas histórias de mulheres escravizadas, mulheres empreendedoras que compraram suas próprias alforrias. E ela vai construindo personagens, né? Que você reconhece. É um livro que ela lança lá um nome de um navio, por exemplo, né? De um tumbeiro, um navio negreiro, e você vai no Google e ele existiu exatamente com aquele nome, com aquele quantitativo de pessoas. Então é um livro até difícil de classificar, porque ele poderia, como disse o Moisés, ser usado, e é usado, né, nas salas de aula, assim, porque ele conta histórias reais, né, do Brasil. Eu vi que ela demorou 5 anos para escrever o livro e só levou Exatamente. desses 5, 2 ela só de pesquisa, né? Impressionante. Ela diz que reescreveu, se eu não me engano, mais de 15 vezes o livro do zero, né? Uhum. Jogava tudo fora, fazia de novo. Caramba. E ao mesmo tempo ele já está na 30ª edição, né? O que é raro, né, para um livro no Brasil. Então acho que também tem essa conexão, né? Sim. Como disse o Moisés, é um livro meio manifesto, assim, né? Que você se aproxima, muda a sua vida e ao mesmo tempo isso é levado adiante como um livro de história. Aham. E Krenak, desde a Constituição de 88, onde ele faz um protesto pintando o rosto de preto, né? Porque só naquela Constituição que os indígenas passam a existir nas leis, né, do Brasil. Então ele vem com essa mordaz, né? Assim, ele vem fazendo críticas diretas ao modo da gente viver, né? Então ele vai entender a natureza como um parente. Ele diz que a montanha é como um avô dele, então ele não entende por que cortam a montanha. E ele vai deixando a gente lá, né, assim, sempre comprometidos para mudar o mundo, né, mudar a vida. E, por outro lado, os livros do Krenak são falas, são palestras que ele dá e que são transformadas em livro, né? Então, acho esse encontro maravilhoso entre os dois. Érica Malunguinho, né, que também tem um quilombo urbano em São Paulo. Morena Mariá também, uma ativista, enfim. Eu acho que realmente é uma responsabilidade ali, né? Tá E que você deles. está à altura dela, pode ficar tranquilo. Bastante, né? Tem uma coisa boa do Krenak, que ele fala, né, quando ele fala das ideias para adiar o fim do mundo, né, e logo depois, assim, ele escreveu esse livro, né, e logo depois a gente teve a questão da pandemia, né? E aí esse livro ficou assim no imaginário, porque ficou ideias para adiar o fim do mundo e todo mundo tinha certeza que o mundo ia acabar logo ali, mas de fato acabou. A gente tem que entender que foram 700 mil pessoas mortas ali naquele período e a gente ainda não viveu, não processou esse luto ainda, né? A gente está nele aqui, né? Às vezes sedado um pouco no olhar, mas é um negócio bastante sério. E o que ele fala no livro que é muito interessante é que, tipo assim, o mundo dos indígenas, se a gente for pensar bem, né? Você pensa o que é 1500, né? Isso que o Ocidente chama de descobrimento, né, mas que aqui os indígenas vão ler como invasão. Ele fala assim, o mundo indígena ele já foi destruído ou tem sido destruído há 500 anos. E eles estão aí ainda, eles resistem. Então é como que ele vira o contrário, fala, é vocês que tem que dizer. Ele falou, a gente sabe resistir ao fim do mundo, vocês sabem, né? Tipo assim, os indígenas... Joga pra eles. Nós sabemos resistir ao fim do mundo, vocês sabem, tipo assim, a gente tem sobrevivido, a gente ainda está aqui, né? Então são questões como essa que nos aponta quando falamos de futuro ancestral, né? O que é isso, né? É sobretudo falando do hoje, né? O hoje diz o que é o amanhã, né? De alguma maneira. Então, ter os dois que são cosmovisões diferentes, né? É importante dizer isso, né? Que a gente está lidando com mundos diferentes, jeitos de enxergar o mundo de forma diversa, o modo como o indígena, os povos indígenas enxergam o mundo é de um jeito, o modo como a diáspora africana enxerga o mundo são outra forma de ler o mundo, né? E a gente traz isso para conversar, para dialogar, né? Acho que isso é bem importante. Incrível, legal. Vamos encerrar, Paulo? Vamos encerrar. Eu queria, inclusive, pedir... eu vou pedir para o professor Marcelo, você pede para o Moisés, vou pedir para o professor Marcelo encerrar convidando as pessoas
a visitarem o Centro Cultural Sesc Quintandinha, suas exposições, suas dependências. Por favor, professor. Pois é, eu acho que, enfim, motivos, né, não nos faltam ali para a gente poder subir a serra, ou estando na serra, visitar o Centro Cultural Sesc Quintandinha, totalmente gratuito, com programações de show, palestras, teatros, e ao mesmo tempo com a exposição O Oceano para Lavar as Mãos, que segue recebendo um público bem significativo. É um lugar para ir sozinho ou com a família também, com crianças, enfim. Estão todos convidados. Maravilha. Moisés, então eu queria te fazer também o pedido para convidar a galera para ir ao Festival de Inverno. Maravilha. Bom, como disse o Marcelo, motivos não faltam. O festival tem uma programação incrível na região serrana, uma programação incrível nas diversas cidades. Só tem coisa boa, festivais com muitos artistas, muitos shows musicais, exposições maravilhosas, né? Tem uma exposição sendo pensada para cada uma das cidades também, uma exposição coletiva, né, pensada para cidades, com uma curadoria linda, só de mulheres. Então, acho que coisas muito boas de cada linguagem acontecendo, vale a pena. É isso. Moisés, obrigado aí pela presença aqui, um prazer receber vocês. Obrigado. Marcelo, professor. obrigado, incrível, Prazer, obrigado pelo prazerzão. papo, pela troca. Vocês que estão assistindo a gente aí, galera, não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o curte, sininho ative o também, sininho, manda ficar esse ligado episódio aí. para o máximo de pessoas aí que você puder. E um abraço, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Valeu!